Era uma manhã de avivamento, e o interessante é que eles estavam tocando a música do Fernandinho, que fala, vento impetuoso, vem aqui soprar, vem aqui reinar, como em Pentecoste vem aqui soprar, alguma coisa assim. Uhum. Só que o que me chama a atenção, cara, que o texto de Atos 2 não fala que houve vento. Houve um som. Como o de vento. Se eu soltasse uma pena, ela ia cair. Um vento impetuoso. Como? Isso aí. Aí ia cair assim, beleza, né? Já é um problema. Tá. Só que isso está comprovado no Google. O ChatGPT ajuda mais ainda para pesquisar. E aí uma jovem chamada Agne Osman, ela falou língua. Cara, na história da igreja, mesmo sendo, porque segundo eles, a Agne Osman falou chinês. Então, até então, pela primeira vez em mais de 2 mil anos de cristianismo, esse dom de língua volta a ser mencionado, mas ainda assim... Idioma humano. Segundo eles, falaram japonês. Uhum. Salvo engano. Se não for japonês, é chinês. Dá pra conferir depois. Isso foi em 1901. Só que em 1906, em Azusa, na rua Azusa, um homem chamado William Simons, que era um escravo liberto, se tornou um pastor, salvo engano, batista. E lá, cara, e antes disso migrar pro dom de línguas lá em Azusa, que aí já seria língua humana, eu fico com o pé muito atrás porque que o discurso mudou de idioma para humano. Sabe por quê? Porque o William Fox Parham, o que ele fez? Aconteceu isso lá, e eu nem duvido, já que é o dom, já que ele falou que foi o dom humano. Bíblico. É, bíblico, só que ainda assim eu sou sensacionista. Pra mim, esses dons cessaram na era apostólica, isso é uma outra história, beleza? Pra mim não tem dom de cura, não tem. Deus cura por... beleza, eu tenho que interpretar, porque senão daqui a pouco falar que eu sou anti-sobrenaturalista, né? É isso que eu tô falando, eu não acredito nisso por dom, tá? Aí, cara, esse William Fox Parham, ele criou uma agência, ele ficou tão empolgado que ele criou uma agência de evangelismo e ele começou a ferir o que as agências missiológicas faziam. O que as agências missiológicas faziam? Ensinavam os missionários a falar o idioma para onde eles estavam indo. Aí ele falou, não, eles vão e quando chegar lá, pelo poder do Espírito Santo, eles vão falar aquele idioma. Esses jovens, eles vão para esses lugares, voltam envergonhados, isso é história. Pesquisa, história, fogo estranho, vai lá nas referências que vão estar todos os recortes de jornais da época. Cara, os caras voltam abatidos. E esse William Simons... Assim, eles queriam forçar que aquilo ali estava acontecendo. Não, tipo assim, e mesmo que tivesse... Porque é o seguinte, tá? Em Mateus 7, tá dizendo que no dia do juízo vai chegar pessoas e vai falar assim, em teu nome eu profetizei, eu curei. Jesus fala assim, eu não te conheço. Ou seja, tem muita... E aí é um poder sobrenatural. Segundo Tessalonicenses, olha que complexo, a questão de origem de Deus e o mal. Segundo Tessalonicenses 2, está falando do anticristo, Deus vai dar poder para o anticristo enganar. E aí? Olha como que tudo, segundo a teologia bíblica, converge para um propósito. Gente, Deus ele não é democrático. O Deus da Bíblia não é democrático, não. Eu não sei de onde tem essa coisa de que o Deus da Bíblia é o amorzinho que ama todo mundo e abraça todo mundo e não faz nada de mal. Ele só abraça e conforta todo mundo. Tipo assim, o problema é o seguinte, cara, que a Escritura diz que Deus pune quem ama. Paulo fala assim, olha, e não fiquem, Romanos 5,3, Paulo fala assim, e não fiquem alegres só com isso. Isso o quê? O que ele disse em versículos anteriores, da vinda de Jesus. Ele fala, mas não fiquem felizes só com o dia da vinda de Jesus, que o interessante é que a igreja de hoje em dia, ninguém quer ir pro céu, não. O cara quer continuar gastando a grana, andando no carrão, quase ninguém pensa no arrebatamento da igreja, né? Mas no século I, cara, Paulo, ele queria muito ir a ponto de dizer assim, olha, e nós os vivos seremos arrebatados. Não é que Paulo estava dizendo que o arrebatamento é para a época dele. Porque a expectação, a ansiedade de querer conhecer... Cara, porque Paulo viveu no mesmo século que Jesus, irmão. Isso aí. Tanto é que Paulo fala assim, que dos que estão aqui, muitos ainda estarão vivos quando isso acontecer. Sim, não é que eles erraram a data. Por exemplo, Mas ele, igual você falou, que era uma expectativa dele. E a expectativa é errada, porque não aconteceu. Tá, mas falar que a expectativa é errada não significa que Jesus errou a data que viria. Não, isso aí. Porque o próprio Jesus fala que ninguém sabia. Isso aí. Então Paulo não poderia falar assim, não, muitos do que estão aqui ainda vão estar vivos quando isso acontecer. Eu tenho fé que Jesus vai me arrebatar. É claro que eu tenho. Significa que vai. Isso aí. Pra quem crê, eu tô distinguindo aqui pra deixar você... Claro. Né, tá, beleza. E aí, cara, quando essas pessoas voltam pra trás com o rabo entrado... E a imprensa americana caiu de pau, porque era algo novo. E outra coisa, cara, alguns séculos atrás, quando aparecia heresia, as igrejas fechavam concílio e refutavam. Ah, sabe o que acontece comigo, por exemplo? Eu sou o soberbo. Não, tira quem questiona. Tira quem questiona. Cara, se provar pra mim qualquer ação espiritual, cara, eu não duvido. Não, eu também não. Porque pra mim a prova é textual. É isso mesmo. Pra mim, enfim.
Aí sabe o que acontece, cara? Assim, ironicamente, quando aquilo é refutado, tinha lastrado para os Estados Unidos, e Daniel Berg e Gunnar Vring, que são os fundadores assim das igrejas pentecostais no Brasil, quando eles eram batistas, eles vieram da Suécia, mas ficaram sabendo desse avivamento e foram lá conferir. E eles ficam maravilhados, porque uma coisa é fato, em Azusa, o cara chegava de cadeira de roda, ele andava. Ah, foi de Deus, cara, eu não vou questionar. Agora, não significa que porque houve milagre, que foi de Deus. Ah, não, foi até bom você ter falado. Paulo tinha uma mulher, cara, falando de que adivinhava. Que, olha só, os pentecostais e neopentecostais que se tivessem vivido na época de Paulo, ia duvidar do que Paulo estava falando e acreditando que a mulher estava arrasando. E outra coisa aí, tanto é que vários duvidaram. Tanto é que vários duvidaram. Aí Paulo tolerou aquilo por um tempo, de uma hora para outra ele vai e repreende. Adivinhação vem do diabo. Se a pessoa você entrou na igreja ou adivinhar seu CPF, então... Não, aqui, o que eu mais ouço é, você não pode, olha só, cara, olha só a ignorância bíblica. Você não pode julgar se o movimento espiritual é de Deus ou não. O que é que João fala pra mim em 1 João 4:1? Examine os espíritos no meio de vós, porque o espírito do anticristo já tá aí. Isso. Deixa eu te perguntar. Mas enfim, aí passou, aí foi refutado, viu que não... Eu não vou falar que é mentira o que aconteceu lá com esse movimento em 1901 no Kansas, mas não aconteceu de novo como doutrina que eles estavam falando, que o Espírito Santo tinha dado pra eles... Tipo assim, um segundo Atos. E outra coisa, e aqui eu estendo até o... Como que é o nome do pastor? Vem aqui. Pessoal Eduardo, se você tem rede social, mostra para o pastor Eduardo. Pastor Eduardo, eu não quero aqui confrontar você de qualquer maneira. Eu só quero entender melhor o que o senhor fala. Porque o senhor vem aqui e fala igual a metralhadora. Cita um tanto de texto, não tem como a gente estudar o texto, tá? Eu estudei João 14 e não é muito bem o que o senhor falou, mas tudo bem. Vem até aqui que a gente vai conversar. O senhor, eu te respeito muito, não te conheço. Igual nós estamos conversando. Todo mundo achou que eu e o Igor nós íamos brigar. Na porrada, mas não é o caso, tá bom? Mas enfim, olha só. A igreja, toda vez que aparecia uma ação estranha, por exemplo, a questão, o cara que nega, não é o debate, mas em 2000 anos de cristianismo, todo movimento que nega a Trindade é tratado como seita. Se tá certo ou errado, não vou falar. Aí a discussão teológica vai dizer... É dogmático, né? É dogmático. Isso aí, é dogmático. Sabe por quê, cara? Se você não tem... Por que uma igreja trata a outra como seita? Qualquer doutrina que descaracteriza... a divindade é heresia. Por exemplo, eu não falo que falar em línguas é heresia. Uhum. Pra mim pessoas assim, não tô falando de neopentecostalismo, tô falando de pentecostalismo. Eu acho que as pessoas defendem o pentecostalismo, por quê? Porque eles estão nas igrejas. Eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus. Em 1998 eu tinha 8 anos, para 10 anos, em Moema, no Triângulo Mineiro. Numa dessas reuniões, eu falei em línguas. Eu posso contar qual foi a minha experiência. Eu estava no meio de um tanto de gente, muito pequeno, e aí uma pessoa começou a falar glória, glória, glória no meu ouvido. Eu não tô aqui escarnecendo, tô falando o que aconteceu. Sim. Aí começou a falar e mandou repetir. E aquilo gritando, eu fui contagiado. Cara, eu estava ouvindo vento no litoral esses dias e eu chorei. O meu emocional tem que passar pelo crivo da razão primeiro, cara. Eu quero até falar sobre essa questão emocional. Só porque você citou a questão do milagre, Felipe, eu acho que vai fugir um pouquinho, mas é um negócio que eu queria te ouvir nisso. Eu até falei com os meninos aqui no dia que eu vim, milagre. Quais são os critérios para o milagre? Para mim, o principal critério é vontade de Deus. Então é o seguinte, primeiro critério. Porque assim, se o milagre, eu preciso de um milagre, vamos supor que é uma cura para uma doença que, beleza, a medicina me desencana. Se é a vontade de Deus, e Deus, a minha vontade não sobrepõe a vontade de Deus? Não mesmo. Né? Okay. Outro ponto, daqui a pouco você me lembra, nossa oração não muda a vontade de Deus. Isso aí, então não beleza, muda, isso vai até fazer esse adendo aqui no que eu quero. Se eu preciso de um milagre, esse milagre só vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, número 2. Número 3, a minha oração não muda a vontade de Deus. Não mesmo, cara. Pra que eu vou orar? O único exemplo... beleza. Cara, top a sua pergunta. Você tá entendendo? Porque oração não é barganha. Pode falar? Porque se for barganha, é paganismo. Aqui pode... Paganismo! Cara, o politeísmo grego era isso o tempo todo, cara. O Deus grego... O início do judaísmo também. Também. Então, essa parte mística do judaísmo é pior que o neopentecostalismo, irmão. Vou te falar uma coisa. Era até politeísta. O único exemplo da Bíblia que, em tese, Deus tinha
um plano para uma pessoa. E aí, daqui a pouco, eu vou falar... Eu acho que a galera se justifica por isso aí. Ele fala assim, o rei Ezequias. O profeta chega e fala assim, você vai morrer. Aí ele chora, ora a Deus, vem o profeta e fala, não, Deus te deu mais 15 anos. Tá, só que igual eu falei pra você, a Bíblia, eu tenho... A oração dele mudou o propósito de Deus? Não mudou, você vai entender. Eu não posso tirar doutrina com um texto que fala de oração. Eu tenho que pegar todos os outros que falam de oração, de governo de Deus, se Deus muda de ideia ou não. E aí eu vou pegar esse texto e traçar em conformidade. Porque se eu não fazer isso, cara, vai ter muitas aberrações que tem hoje. Exatamente. Tá, beleza. Davi, no Salmo 136, versículo 16, ele fala assim, porque Deus, ele escreveu todos os meus dias e determinou, porque se não houvesse esse termo determinou, eu poderia cair no conto arminiano. Porque assim, Davi diz que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, Deus 'escreveu os dias dele. Ele escreveu a vida dele. Aí o que o arminiano faz? Ele pega a presciência de Deus, que é o poder de ver o futuro, e fala assim, não, é porque Deus viu a vida inteira de Davi, e aí escreveu a vida dele pelo que ele viu. Descritivamente, não prescritivamente. Exatamente. Uhum. Deus não escreveu de forma decretiva, mas ele escreveu pela presciência. Porque até o arminiano acredita em predestinação. Mas ele fala que Deus predestina mediante o que viu, respeitando o livre-arbítrio humano. Ou seja, na visão arminiana, Deus aí não... a vontade do homem vai sobrepor. É isso aí. Na verdade, para o arminianismo, Deus ele não é um agente ativo da história, ele é passivo. Ele é um observador. E aí ele é um observador observando todas as suas decisões, até as suas decisões futuras. Agora imagine uma coisa, 2 mulheres orando pelo mesmo marido. Quem que Deus vai responder? Se for a oração. Mas aí se for a que não for oficial, vai perder, porque ela tá adulterando. Enfim, tá bom. Olha assim, só que Deus fala assim, e Davi fala, e Deus determinou... O Salmo é um livro de gênero literário poético. Sim. A expressão... É igual Cânticos, né? Cânticos, são 5 livros poéticos. Então assim... Escrever os meus dias é uma expressão muito comum do Antigo Testamento para falar escrever a minha vida. Os meus dias, por exemplo, os meus dias na última semana, eu vivi, eu falei, eu chorei, eu me locomovi, eu fiz sexo, eu não fiz sexo, enfim, os meus dias, é o que aconteceu. Só que Davi diz que Deus determinou. E quando você vai para Romanos 9, Paulo fala assim, e havia 2 irmãos no ventre de uma mãe, eram gêmeos, Esaú e Jacó. Uhum. E Deus amou para quem fala que Deus não odeia. Vem um rapazinho falando que Deus não odeia, né? O que mais tem? O termo de Romanos 9, Romanos 9, 10, 11 ali, é miseu. Odiou com um ódio terrível. Aí fala assim, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Aí, cara, o próprio Paulo, falando de diatribe, né, desse método de perguntar e responder, ele fala assim, mas por que Deus amou um e odiou o outro no ventre? Aí Paulo fala assim, para que o propósito da eleição de Deus ficasse resguardada. Porque se Deus ele escolhesse mediante o que ele viu o cara fazer... E diga-se de passagem, cara, se Deus tivesse escolhido Jacó, ao invés de Esaú, pelo que ele viu, Deus teria sido extremamente injusto, porque Jacó era um trambiqueiro. E Jacó roubou a progenitura do irmão. Pois mas pressupõe de que ele escolheu um e odiou o outro, porque ele já sabia toda a história pra frente, não é não? Não, vai escutando. Se fosse... Você tá falando pela presciência. Porque nesse caso... Né? Não, mas a ideia é refutada. Cara, isso aqui eu faço questão de ler, tá? Uhum. Porque eu acho que quando o assunto é tão sério, eu não vou auto-interpretar, né? Eu vou ler pra você. Você vai fazer aí a sua interpretação. Tanto que os arminianos falam que o calvinista, sempre quando tá perdendo debate, corre pra Romanos 9, que é um texto que não dá pra refutar. Inclusive... Os liberais, incluindo Caio Fábio, que é famoso, Caio Fábio fala que quando o Paulo escreveu Romanos 9, 10 e 11, ele estava inspiradão, ele estava com dor de cabeça. Porque pro cara falar que é crente, que acredita na Bíblia, ele vai ter que falar que aqueles textos ali, que são irrefutáveis, eles não são inspirados por Deus. São apócrifos. Nem apócrifos, não, tipo assim, o cara escreveu do próprio sistema cognitivo. Olha Romanos 9, irmão. Olha se tem como refutar isso aqui, ó. Porque... Vou ler aqui do 9. Pois a palavra da promessa é esta. Neste tempo, virei a Sara e terá um filho. E não apenas isso, mas também a Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Ao conceber de um só, o pai Isaque, porque, olha só, como que refuta a ideia de que Deus escolhe só pelo que ele vê. Olha só. E não apenas isso, mas também ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Por quê? Não tendo ainda nascido os gêmeos, olha só,
nem realizado o bem ou o mal, ou seja, Deus não escolheu porque eles nasceram, e Paulo vai deixar mais claro, não é por causa de ação, não, vai deixar mais claro, escuta só, nem realizado o bem ou o mal, e aí no original não tem parêntese não, tá? O biblista coloca parêntese para facilitar a leitura. Na verdade, depois nós vamos falar sobre tradução. Tá, porque não tendo ainda nascido os gêmeos, nem realizado o bem ou o mal, olha só, para que o propósito de Deus em relação à eleição permanecesse firme. Olha só, não por causa de obras, mas por aquele que chama. Disse-lhe, o mais servo servirá, o maior servirá ao mais jovem, como está escrito. Amei Jacó, porém, a minha versão fala aborreci. Aborreci ameniza, irmão. Se você procurar em qualquer original, aqui, a palavra é misel, significa, olha aqui. Odiar, perseguir com ódio, detestar. Inclusive em Malaquias, quando Deus está relembrando os edomitas, que são descendentes de Esaú, Deus fala assim, por amor a você, Israel, eu exterminei os edomitas. E se eles nascessem hoje, eu extermino de novo. Peraí, que Deus é esse que não ira? Porque partindo da queda, da queda, né, o mal entrou por causa de Adão, a Bíblia fala, cara, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sim. Ah, não, Deus do Antigo Testamento matava, o Deus do não. Peraí, Atos dos Apóstolos é qual livro? O Deus do Novo Testamento matava também. Matou Ananias e Safira, né, o Marquinhos pode... Os dois, matou, cara. Isso mesmo. Ó, Samuel fala assim, olha o que Samuel fala, que quem leva a sepultura e tira é só Deus. Levar a sepultura e morrer. Cara, Deus mata... Entra naquele negócio que a gente falou que no texto bíblico todo de Gênesis e Apocalipse, Deus mata mais do que o diabo. Deus mata mais do que qualquer um. Não, Deus, Cara, se 1 Samuel 6,10 diz que Deus é que leva a sepultura, todo dia morre uma porrada de gente, exatamente, irmão. É o que tá acontecendo. Aí eu vim aqui um dia num debate com o pastor, que, cara, mas assim, não deu pra... Porque toda vez que eu ia discursar o completo, o pastor falava rapidão. Aí, às vezes, ele mudava de assunto, eu querendo ficar debatendo. Uhum. Mas, enfim, um internauta perguntou, mas eu não respondi porque o pastor que tava falando. Aí a minha esposa falou assim, cara, você tá falando demais. Aí eu parei. Olha que complexo. Se um cara bebe, enche a trimbuca no boteco, sobe na moto e morreu. Aí, de uma forma descuidada, sem analisar com mais profundidade a questão da teontologia, teodeusologia, ontoser, né? O ser de Deus, o caráter de Deus na Escritura. O cara fala assim, não, aí, ele morreu, é ele que decidiu o futuro dele, porque ele é que bebeu, ele é que subiu na moto. Tá, quando José é vendido pelos irmãos, se torna governador. Quando os irmãos descobrem que o governador ali era José, eles falam assim, meu Deus, vai nos matar. Aí o que José fala? Não, vou matar vocês não. Deus transformou a maldade do coração de vocês para um propósito maior. Romanos 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Beleza, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Deus, ele usou a maldade, porque eles venderam José por causa de ódio e inveja. Sim. Ódio e inveja é consequência da queda, beleza? Uhum. Deus não criou um homem para ser invejoso ou sentisse raiva, mas Deus usou do pecado do coração deles, que tinha entrado como ferramenta. E aí nós podemos ler Isaías 45:7. É Deus que forma um momento de paz, e mal. Eu crio a paz e crio o mal. A palavra Ra tem a ver com calamidade pública. Cara, se Deus desgraçou o Egito e a Bíblia fala que Deus não muda, por que Deus não desgraça a Ásia com um terremoto? Sabe? Um maremoto. Agora, voltando para a questão assim, de oração mudar o plano de Deus, veja bem, agora que a gente já fez um paralelo hermenêutico de ideias gerais, vamos aplicar o rei aqui que orou e recebeu 15 dias. Cara, não é que Deus pensou assim, eu vou matar esse cara aqui. Ah, não, cara, ele orou, eu fiquei comovido. Deus comove com as nossas orações, eu vou chegar lá. Aí Deus ficou comovido e muda de ideia. Deixa eu te falar uma coisa, por que nós mudamos muitas das vezes o que nós planejamos? Porque a nossa vontade, cara, muitas das vezes é uma catástrofe. Ela é volátil. Agora, como que você falou do Deus da eternidade perfeito, como que um Deus que a vontade dele é boa, perfeita, como que um plano perfeito carece de mudança? Então significa que Deus escreveu a história de Davi como escreveu a história de Ezequias. E já estava nos planos de Deus que Ezequias ia adoecer, que ele ia orar e que Deus iria atender. Agora, uma prova mais irrefutável, cara, Romanos 8, 26, 27. Paulo fala assim... Uma igreja na capital do Império Romano, Paulo vai doutrinar essa igreja, através de carta.
Paulo, ele vai falar assim, e nós não sabemos como orar. E o contexto ali, cara, é você orar na tribulação. Porque o tempo que eu fui pastor, inclusive o pai do meu primo era o meu tio, um dos melhores amigos. Uhum. Eu era pastor dele. Chegou um tempo, ele adoeceu, e aí e um tanto de profeta na casa dele, falando que ele ia ser curado, só que ele já tinha um entendimento muito maduro, era o meu amigo, a gente conversava quase todos os dias, o que tá acontecendo aqui, a gente fazia, cara, no dia a dia. E aí, o meu tio, cara, chegou a situação que eu não sabia mais se eu orava para que Deus curasse, eu levava, porque o câncer tinha tomado o corpo de tal forma que eu mesmo falei para Deus, eu não sei como orar não. Então, no contexto de tribulação, Paulo fala, aí nesse momento nós não sabemos como orar. Aham. Tá? Até por questão de ser movido pela emoção, né? Exatamente. Cara, nós podemos aqui. E o tanto de gente que o coração, assim, o subconsciente dele quer tanto uma coisa que fala pra ele atribui a vontade de Deus, a voz de Deus. Ele imagina que aquela emoção ali é Deus falando. E aí Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Beleza, tá. Só pra finalizar aqui a questão da oração e a gente continuar do neopentecostalismo aí. Então, assim, aí Paulo fala que quando nós não sabemos o que pedir, vem o Espírito Santo, o termo ali é jurídico, do intercessor, ele intercede, é um termo que os romanos usavam nos tribunais, né? Nesse momento o Espírito Santo vem, vai até Deus, porque eu não sei o que pedir, e ele vai pedir a Deus por mim. E nesse momento, Paulo fala que o Espírito Santo intercede segundo a vontade de quem pede, não segundo a vontade de Deus. Então, quando eu oro e peço alguma coisa, Igor, é porque já estava escrito que eu ia receber. Aí você fala assim, pô, então eu não vou orar? Peraí, eu sei o que. Eu não sei o que vai acontecer uma fração de segundo depois. Mas